Quem nunca passou por uma situação de traição que jogue a primeira pedra? Hoje nós vamos falar sobre as dinâmicas energéticas que envolvem a dor da traição, como lidar com os sentimentos que a dor da traição desperta e principalmente vou trazer aqui dois aspectos fundamentais para que a gente possa se libertar dessa dor da traição. Um deles, inclusive, eu já vou falar aqui, que é o perdão. Mas aqui a gente está considerando o perdão não necessariamente a partir da necessidade de restabelecer a relação, tá? E o outro aspecto, então, é ainda mais importante que o perdão. Eu diria que é um pré-requisito que vem até mesmo antes do próprio perdão. Meu nome é Adriano Riski e aqui a nossa conexão é de alma para alma. E para a gente falar sobre esse assunto, olha, eu vou te convidar para que você tire a sua cabeça de lado, tá? E abra o seu coração. A gente vai falar aqui muito dos sentimentos. E é dentro desse caminho que a gente vai buscar trazer essa nossa verdade para que a gente possa se libertar da dor da traição. Antes de mais nada, vamos começar falando do poder dos relacionamentos, tá? Então, relacionamentos, a gente quando fala em traição, geralmente, né, a gente pensa logo em relacionamento amoroso, mas não apenas, porque a traição pode ser de uma amizade, pode ser no ambiente profissional, enfim, ela tem uma dinâmica muito parecida em diferentes circunstâncias. Mas vamos considerar aqui principalmente os relacionamentos amorosos, tá? E tendo em vista aqui duas pessoas envolvidas, é só aqui um exemplo, tá? Então a gente tem duas pessoas envolvidas, a pessoa A, a pessoa B, só que também tem um terceiro elemento, que é a própria relação. Então vamos considerar em termos de energia mesmo, tá? Então a gente tem a energia da pessoa A, a gente tem a energia da pessoa B e a energia do relacionamento. E o que é essa energia do relacionamento, né? Eu gosto de trazer aqui uma referência de uma empresa mesmo. Tá? Pensa o seguinte, que cada pessoa física tem o seu CPF, não é verdade? Mas quando essas pessoas se juntam para formar uma empresa, elas têm um CNPJ, não é mesmo? Então o que é o CNPJ? É o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E o CPF é o Cadastro de Pessoa Física. Então a gente vai entender essa energia da relação dentro de um contexto que é o dos acordos. Tá? Então existem os acordos a partir das relações. Só que nem sempre a gente deixa esses acordos bem claros. Essa é uma possibilidade. Há outras possibilidades em que os acordos estão ali muito bem claros, mas que existem entrelinhas e acordos, conforme a vida vai passando, o tempo vai, né, passando, eles podem ir sofrendo também alterações. E nem sempre a gente está se moldando a essas necessidades. É como uma empresa, né? Vamos voltar para a empresa. Uma empresa que fica parada no tempo, ela tende a ir à falência. E os relacionamentos também. Né? Se eles estão parados no tempo, eles tendem a ir à falência. Então, por isso eu vou trazer aqui um primeiro aspecto fundamental para que a gente entenda essas dinâmicas energéticas das relações, é como a gente cuida da nossa relação. Tá? Isso é fundamental. Será que a gente está cuidando bem? Será que a gente está entendendo que a relação é algo vivo? Ou a gente acha que não, eu já estou ali com a outra pessoa e está tudo bem e ele que me aceite do jeito que eu sou, entendeu? Não, não é bem assim. A gente vai cuidando, a relação demanda uma atitude da gente, demanda que a gente perceba as necessidades dela. Então tudo isso é fundamental, que a gente esteja atento. O segundo aspecto aqui, que esse assim pega muito forte, é a codependência. Quando a gente cria ali uma relação a partir de um apego, ou quando a gente se coloca de forma inferior, colocando o outro de forma superior, ou até mesmo o contrário, a gente se coloca acima do outro, né, e o outro ali para baixo, e aí esse tipo de ambiente também facilita, né, o espaço para traição. Por quê? A gente não está honrando as energias na totalidade de cada experiência, de cada indivíduo ali. Né? E dentro desse contexto maior, desses acordos maiores, também em termos de energia. Tá? E a gente vai trazer aqui uma terceira dinâmica energética aqui, que é, assim, isso chega para mim, por exemplo, muito a partir das consultas de tarô. Né? Ou até mesmo em terapia também, eu vejo isso muito, assim, que é o medo da traição. O medo da traição atrai também a própria traição, tá? Porque tudo aquilo que a gente vibra acaba atraindo e muitas vezes essas dinâmicas energéticas passam por um aspecto que é a nossa insegurança, sabe? Ciúmes excessivo, esse tipo de coisa começa a atrair a traição. Então é muito importante que a gente fique atento a esse tipo de coisa. Por quê?
qual é o sentido de a gente ter uma relação se a gente não cria vínculos ali, laços em que haja a confiança, né? Mas antes de mais nada, ao invés de a gente entender, né? Lembra da codependência? De a gente jogar tudo nas costas do outro, sabe? A gente entender se a gente confia na gente mesmo. Porque eu tô falando aqui também dessa questão de a gente confiar no nosso próprio taco. Né? Isso é muito importante. Mas vamos lá, ok, mas a dor da traição, ninguém está tirando o peso dela não, tá? É realmente bastante intenso, mexe com a gente. Então vamos entender isso, por quê? Que tipo de sentimentos, né, essa traição nos desperta? Ela desperta sentimentos como raiva, mágoa, ódio, né, faz com que a nossa autoestima vá lá para baixo, a gente pode se sentir muito humilhado, envergonhado. Então, olha só que tipo de sentimentos que vêm a partir da traição. Então, dizer que é simples sair dela, não é verdade. A gente vai entendendo aí que é uma espécie de morte. Tá? Porque muitas vezes a gente cria ali uma expectativa, né, sobre aquela relação, e aí você se vê assim com, sabe, aquela sensação de que assim, o meu mundo caiu, né, o castelinho desmoronou. É bem por aí. Então por isso que muitas vezes é difícil lidar com essa situação e a gente está entendendo aqui essa dor, honrando ela. É muito importante que a gente seja honesto a partir daquilo que está mexendo com a gente, que está com a dificuldade, aquela dificuldade que a situação está nos trazendo. Mas aí é que tá. Por exemplo, o sentimento de vingança é uma coisa que muita gente acaba nutrindo. É algo que nunca vai ser saudável. Sabe por quê? Porque pode dar ali uma sensação de que você tá curtindo, tá sentindo um prazer de ver a dor do outro. Só que se você tá sentindo prazer em ver a dor do outro, significa que você ainda tá fixado nessa questão. E aí é que tá. Um aspecto muito importante é que a traição pode gerar um trauma, tá? É traumatizante. Você, de repente, assim, realmente a queda pode ser muito grande a partir da traição. E a gente vai entender que para que a gente possa se levantar, não dá para a gente continuar na mesma energia. E quando a gente alimenta sentimentos como o ódio, né, a raiva, a vingança, a gente continua preso na relação, a gente continua dando importância para ela. Ah, não, mas eu já me separei, mas eu quero me vingar. Você ainda está ligado àquilo, você ainda está dando importância para aquilo. Por quê? Aquela situação já ficou no passado. O trauma tá atrás. Você vai seguir adiante, certo? Só que para seguir adiante, se você alimenta esse tipo de sentimento, ainda você continua preso àquilo. Então, por isso que o caminho aqui é tão importante que a gente encontre formas de seguir adiante, de conseguir realmente soltar aquilo. E eu repito, não é fácil. Tá? Porque muitas vezes a dor tá tão grande ali que a gente, né, como que a gente encontra um novo ar, né, para se permitir viver, né, seguir a nossa vida adiante, tá? Deixa eu só fazer um pedido aqui, deixa sua curtida nesse vídeo, tá? Se você está gostando desse conteúdo, deixa sua curtida aqui nesse vídeo, isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Tá? E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva também. Deixa esse convite, porque assim, você deixando a curtida, você se inscrevendo, o YouTube vai entendendo que esse conteúdo tem relevância e encaminha para mais pessoas, porque o nosso objetivo aqui é ajudar o maior número de pessoas. Bom, agora nós vamos então falar aqui dos aspectos mais importantes para a libertação da dor em relação à traição. E o primeiro deles, eu vou falar do perdão primeiro, depois eu vou falar do outro que eu considero mais importante de todos. Mas assim, por que é que o perdão é tão importante? E eu repito aqui, perdão não significa necessariamente que você deva voltar com a relação. Porque se a relação não está te fazendo bem, não faz sentido continuar com ela. E de repente a traição pode ser um símbolo de que essa relação já não sirva mais. Ou não. Ou pode ser também algo que você tira, né, como uma experiência até para fortalecer, para rever aqueles acordos, rever, né, toda a dinâmica ali da relação e dar um novo rumo para ela. Também é possível. Cada caso é um caso. Então, muitas vezes a gente fica envergonhado, por exemplo, porque as outras pessoas podem nos julgar, alguma coisa assim, mas na verdade aqui o mais importante de tudo é a gente voltar para entender a importância dessa relação para a gente. Será que ela realmente precisa acabar ou não? Isso, cada caso é um caso. Por isso que a gente vai falar em perdão aqui.
tá? E o perdão assim, bom, se você vai dar sequência nessa relação, o perdão é fundamental. De nada adianta você continuar com aquela pessoa, mas jogando na cara dela, fazendo piadinha, sabe? Sempre trazendo isso à tona, porque significa que a traição continua presente. E se a traição continua presente, significa que a sua dor continua presente. Então, por isso que assim, o perdão é um processo. Eu tenho uma série de vídeos aqui no canal falando sobre perdão, tá? Perdão não é uma coisa assim, da boca pra fora, como às vezes a gente pensa, assim, sabe? Ah, eu já perdoei, mas eu não esqueci. Não, não. Se você não esqueceu, você não perdoou, tá? Perdão não é isso. Perdão é um processo e aí é que tá. A gente pode estar falando aqui, no caso da traição, de uma espécie de luto mesmo. Então tem um processo aí, é difícil lidar com isso, sabe? Pode ser que algo aí dentro de você tenha morrido, mas é aí que tá. O que pode ter morrido é essa confiança mesmo, né? Mas não significa necessariamente, então, que essa relação não pode ter mais jeito ou que outras relações não tenham mais jeito. Tá? Que nenhuma relação então mais vai servir, porque às vezes a gente começa a acreditar em umas coisinhas que a nossa cabeça fala. Lembra que eu disse que era pra gente deixar a cabeça de lado? Então aqui a gente vai se conectar mais com esse nosso coração, com essa sabedoria mais intensa e profunda do nosso coração, para entender que o que importa é o que a gente sente. É a partir daí que a gente vai estabelecer de fato o que é o melhor pra gente, se é continuar ou não com essa relação. E aí é que tá, o perdão é um processo, então. Pode ser um processo que leve um certo tempo, mas a partir do momento que a gente se permite viver esse perdão, o que a gente se propõe efetivamente? Estou falando de perdão verdadeiro, hein? Perdoar de verdade não é esquecer, né? Mas é soltar, tá? É soltar aquilo. Por isso que eu digo, pode não ser tão simples. E eu tenho uma série de vídeos aqui que fala sobre isso, porque é processo. Tá? Por exemplo, eu posso te ajudar a partir dos meus atendimentos terapêuticos, tá? Seja através da consulta terapêutica de tarô, que é pontual ali, ou através da psicoterapia. Se a gente está falando de processo, perdão, enquanto um processo, aí a psicoterapia de repente é até mais adequada mesmo, porque a gente vai acompanhando, a gente vai entendendo que a gente também tem um tempo de maturar as coisas. Sabe, que ideia é essa que a gente acha de que tudo na vida assim se resolve num passe de mágica de uma hora para outra? Não! Às vezes é difícil mesmo. E a gente vai aprendendo esse processo até que a gente consiga realmente soltar aquilo que não serve mais. E quando eu falo em processo, eu gosto de repetir sempre. Não significa que precisa levar anos e anos a fio. Não, é o seu tempo. E o seu tempo pode ser diferente do tempo do seu vizinho, entendeu? Pode ser diferente do tempo da pessoa, inclusive, com quem você está se relacionando. Tá? Então isso é fundamental, que a gente tenha essa clareza de que tempo é de cada um, tem a ver com o momento de cada um, tem a ver com a consciência de cada um. Por isso que quando eu trago a minha proposta enquanto psicoterapeuta, ou mesmo até enquanto tarólogo, a gente vai levar isso em consideração, o seu tempo, tá? O seu momento. Bom, mas a gente falou aqui do perdão, que é um processo, tudo isso, mas o que é que vem antes do perdão, que eu considero o aspecto mais importante de todos? É a aceitação. Tá? Então, aceitar o que aconteceu. Porque às vezes a gente fica mentindo pra gente mesmo, sabe? Fingindo que assim, ah não, mas eu perdoei, eu resolvi, isso tá resolvido. E não tá, entendeu? Porque a gente não aceita, a gente não se conforma que aquilo aconteceu, tá? E aí é que tá, eu falo sempre aqui, que nada na vida acontece por acaso. Se a gente traz essa consciência de que nada acontece por acaso, a gente pode entender que sempre vai ter algum aprendizado disponível ali, tá? Algum aprendizado. Ah, Adriano, mas a gente está falando de uma dor, eu não quero sentir essa dor. Eu sei, mas a gente não aprende. Às vezes a gente precisa da dor para aprender também, tá? Ela também faz parte. A dor também é uma grande escola. Esse é um ponto fundamental, até para que a gente perceba um ponto assim que eu falei lá nas dinâmicas, né, de os cuidados que a gente tem em relação, né, ao relacionamento. Por quê? Muitas vezes a gente não está atento aos sinais. O relacionamento vai dando sinais, tá? De que algo não está bem, né? De que as coisas não estão indo da forma como deveria, e às vezes a gente vai fingindo que nem vê, sabe? Porque a gente está com uma preguicinha de mudar, de fazer alguma coisa diferente, e a gente vai se habituando, vai ficando naquele marasmo, né? E a relação tem vida, entendeu? A gente pode até escolher não fazer nada, mas a relação tem vida.
Entendeu? Então, ela vai mostrar que há algo a ser feito. E se a gente não faz, aí vai abrindo espaço para a traição. Não necessariamente acontece a traição, mas é um dos motivos pelos quais abrimos espaço para a traição. Então, é muito importante que a gente tire qualquer tipo de sentimento de culpa, tanto de nós mesmos como em relação ao outro, tá? Porque aí a gente vai se permitir que a aceitação possa acontecer. Tá? A gente aceitar o que aconteceu é o primeiro passo. Aconteceu, não tem como ser mudado. Não adianta ficar pensando, e se eu tivesse feito diferente? Isso não vai resolver nada, tá? Só vai piorar, porque aí você fica alimentando ainda mais aquilo. Agora aceitar, ok, aconteceu. Como é que eu sigo de agora em diante? E aí eu repito, é a partir daí que a gente abre espaço para o perdão. O perdão é fundamental. Tá? Independentemente de você continuar ou não com aquela pessoa. Porque se você não perdoa, você corre o risco de alimentar o medo da traição. E aí numa outra relação acontece de novo. E aí a gente muitas vezes, né, começa a dizer, eu não acredito, só comigo que acontece e tal. E não é bem isso, é que a gente de alguma forma está ainda alimentando aquela energia. A gente ainda não aprendeu totalmente com essa situação. E aí a gente repete em outras situações. Tá? E quando a gente fala em termos de energia, isso reverbera, tá? Isso reverbera até mesmo para o campo da família, tá? Às vezes os nossos filhos vão passar por situações assim. Então a gente curar, né, essa nossa dor é fundamental não só para a gente, mas até mesmo para o meio em que a gente vive, sabe? Para a nossa família, para o mundo. Tá? Então, fazer essa nossa parte é fundamental. E aí eu repito, mais do que um gesto que é voltado só para nós mesmos, é para o mundo, é para o bem de todos. A gente cultivar bem os nossos sentimentos, a gente buscar se relacionar de forma verdadeira, entendendo o espaço de cada um, sem se sobrepor, nem sobrepor o outro, entendeu? Colocar ambos ali em pé de igualdade. Tudo isso vai permitindo que a gente viva relações cada vez mais intensas, profundas e verdadeiras. E a partir daí, se acontecer de a gente viver uma traição, a gente tem mais recursos, inclusive, para não se deixar cair tanto, sabe? Para perceber que assim, bom, se nada acontece por acaso, eu posso tirar algum aprendizado e como que eu posso me fortalecer com isso? Mesmo que isso leve um tempo, é possível e vale a pena, tá? Porque pode ter certeza que na hora certa você vai estar ali preparado para perceber que você já superou aquilo. Então, se você ainda não deixou sua curtida, deixa agora, se inscreva aqui no canal, se ainda não se inscreveu, ative o sininho das notificações e gratidão, a gente se vê no próximo vídeo, até lá!